Fala, Tricolada, beleza? Peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Vamos direto pro vídeo, que tem coisa pra gente conversar. Vocês sabem que o Fluminense é parceiro do Flamengo no Maracanã, na administração do Maracanã, já está um bom tempo com essa parceria. Vão participar de uma outra licitação, que vai estender o contrato por mais 20 anos. Devemos ter a concorrência do Vasco da Gama e de uma empresa que administra o estádio de Brasília. O Vasco ainda tenho dúvida, porque eles retiraram a última participação deles. Não sei se eles vão continuar, ainda mais agora que houve um acordo com a prefeitura, com o Eduardo Paes, numa ampliação em São Januário. Vai aumentar para 50 mil a capacidade de São Januário, uma reformulação, remodelação toda lá do estádio deles. Não sei se eles vão insistir com esse papo de Maracanã. Mas a princípio, Fluminense e Flamengo vão enviar suas documentações, a sua proposta para continuar no Maracanã por mais 20 anos. Essa parceria com o Flamengo, a gente sempre... Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, a gente sempre fica com o pé atrás de um dia tomar uma calça riada e ficar sozinho aí na administração do Maraca ou se sentir prejudicado em administrar um estádio tão importante para a gente, histórico, porque agora a gente conquistou uma Taça Libertadores no Maracanã. Agora estamos mais identificados com o Maracanã do que até o próprio Flamengo, Vasco, Botafogo, nem se fala. O Maracanã vai ficar sempre gravado como o estádio que o Fluminense conquistou a Taça Libertadores. Foi vice da Sul-Americana, vice da Taça Libertadores e campeão da Libertadores em 2023. Então a identificação do Fluminense com o Maracanã é enorme. Mas eu vou falar da entrevista para o blog do Mauro César Pereira, do Landim, presidente do Flamengo, e o Mário precisa ficar atento, e a torcida do Fluminense também, com essa parceria. Por quê? Nessa entrevista ele falou que o Flamengo vai construir o seu estádio lá no gasômetro. Tem uma reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal e ocorrendo tudo bem, tudo sendo encaminhado, ele vai comprar o terreno e vai construir seu estádio lá no gasômetro. Ele também falou nessa entrevista para o blog do Mauro César de que ele não quer permanecer com o Maracanã. Aí já tem o primeiro questionamento. E a licitação de 20 anos? Se nessa reunião, antes de enviar a documentação para a licitação, o presidente da Caixa topar, o acordo começar a evoluir e o Flamengo comprar o terreno e começar a construção do seu estádio. Ele falou que deve levar de 5 a 6 anos para o estádio ficar de pé e o Flamengo passar a jogar lá e abandonar de vez o Maracanã. Ele falou que o Maracanã é caro, o Maracanã tem um problema seríssimo que o Fluminense tem que ficar esperto com relação a isso, porque o Fluminense, diferente de Botafogo, de Vasco e de futuramente Flamengo, o Fluminense não tem um estádio para jogar. Então essa bomba pode estourar no colo da diretoria do Fluminense, que é o quê? Trocar toda a cobertura do estádio. A cobertura antiga foi tirada, botaram uma cobertura nova para a Copa do Mundo e aquela cobertura venceu. Tem um prazo de trocar, aquelas lonas todas que cobram o Maracanã. E segundo o Landim, são mais de 100 milhões de reais para trocar a cobertura do estádio. Aí com o Flamengo saindo, construindo seu estádio, deixando o Fluminense sozinho nessa administração. Quem vai fazer essa parceria com o Fluminense? Quem vai participar dessa licitação com o Fluminense? O Fluminense vai custear isso tudo, mais de 100 milhões por uma cobertura do Maracanã. Aquela cobertura tá vencida, tem que ser trocada. E isso é um dos motivos que fazem o Landim querer construir o seu próprio estádio lá no gasômetro e largar de vez o Maracanã. Pelo custo, o Flamengo e o Fluminense não têm a totalidade dos camarotes, também uma parte é do governo do estado, cadeiras, cadeira cativa, um monte de coisa que o Flamengo e o Fluminense não têm 100% da administração do estádio. Show, se quiser mandar um show lá no Maracanã, não. É uma licitação, é uma concessão, e o Flamengo quer ter o seu estádio somente para jogos de futebol e os problemas de utilização do gramado, dividir o gramado com o Fluminense dividir o gramado com o Flamengo, desgaste, essa sequência atual. São 3 jogos seguidos no Maracanã. Vai ter o jogo da Seleção Brasileira, depois vai ter o jogo do Fluminense, depois vai ter o jogo do Flamengo. São 3 dias seguidos jogando no mesmo gramado, e o gramado não se corrige. Que gramado do Maracanã? E o Landinho se encheu do Maracanã, vai largar a mão do Maracanã, vai construir seu estádio, está focado em construir lá no gasômetro. E disse nessa entrevista, nesse blog, que também chama e tem a ver com o Fluminense, porque há uma ideia do Mário Bittencourt, de uma SAF parcial,
O Mário, em várias entrevistas, já falou que ele deseja vender 30% do clube para o investidor. Né? Diferente do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, 70% é da 777 e 30% é do Vasco. O Pedrinho foi eleito presidente lá no Vasco, mas vai mandar somente nos 30%, ali no clube social. Mas no futebol, quem manda é 777. A ideia do Landim, para capitanear dinheiro para construir seu estádio no gasômetro, é vender esses 30% do clube. E desses 30% vendido, pegar o dinheiro e ajudar na construção do seu estádio. A ideia do Fluminense é mais ou menos essa. O Mário Bittencourt quer um investidor que compre 30% do Fluminense. Aí o Mário não disse o que vai fazer com esses 30%, do dinheiro desses 30% e dessa SAF parcial que vai chegar no Fluminense. A do Flamengo tem um objetivo, que é a construção de um estádio. Será que não seria interessante para o Fluminense também seguir nesse mesmo caminho? Vender 30% para um investidor e com dinheiro desse investimento construir o seu estádio? O Landim também falou que não vai ter parceria com empresas como a Odebrecht, como o estádio do Palmeiras, estádio do Corinthians, mas ser um estádio completamente 100% do Flamengo. Então o estádio não vai ter shows, não vai ter que dividir renda com empresa, com construtora. Eu acho que também seria um caminho ideal para o Fluminense nisso aí. Tem a remodelação, né, de Laranjeiras, que é mais para preservação, tinta, refletor novo, mas nada que possa fazer um campeão das Américas jogar lá constantemente. A capacidade, o Fluminense está cada vez enorme, já é enorme, está mais cada vez mais gigante e precisa ter seus 60, 70 mil torcedores jogando no estádio grande. O problema é o seguinte: o Flamengo está correndo atrás do seu estádio. Já está praticamente aí, se der tudo certo na reunião, a coisa começar a evoluir, eles vão para o gasômetro. Daqui a 5, 6 anos eles vão ter o estádio deles. O Vasco vai ter a ampliação do seu estádio. O São Januário vai para 50 mil, todo o entorno também vai ser trabalhado pela prefeitura nessa parceria. O Botafogo já tem um engenhão. E o Fluminense está participando de uma licitação no Maracanã, em que a qualquer momento ele pode ficar sozinho. O Flamengo está indo embora. O Flamengo está indo para o gasômetro. Não quer, ele deixou bem claro no blog lá do Mauro César que ele não quer mais o Maracanã, que o Maracanã é caro, que tem que trocar a cobertura do estádio, que isso é mais de 100 mil reais só para trocar uma cobertura. Tem pontos do estádio que ele não pode botar na mão, como até venda de alguns produtos lá não pode. Então ele quer um estádio todo para ele. E o Fluminense pode vir a ficar sozinho. Ou o Fluminense consegue um parceiro, um investidor, uma empresa, uma construtora para chegar e construir seu próprio estádio, ou fechar parceria com ele no Maracanã, já que o Fluminense está até mais identificado com o Maracanã do que o Flamengo, os outros grandes aqui do Rio de Janeiro, e caminhar com ele, porque pelo que eu estou vendo, o Flamengo está lá soltando a mão do Fluminense nessa licitação aí. Pelo que eu entendi, o Flamengo está soltando a mão do Fluminense. E o Fluminense sozinho não consegue administrar o Maracanã. Se o Flamengo, que tem tanto dinheiro, né, 1 bilhão né, que entra nos cofres do Flamengo, com direito de transmissão, esse negócio todo patrocínio, acha o Maracanã caro e inviável e quer ter o seu próprio estádio, imagine o Fluminense com uma dívida de 700 milhões e não tem um investimento e não entra a grana que entra no clube do Flamengo. Imagina o Fluminense administrando o Maracanã sozinho. Inviável. E depois, daqui no futuro, tendo que trocar uma cobertura por mais de 100 milhões de reais. Então, o Fluminense, o Mário Bittencourt, que teve primeiro a mesma ideia do Landim, de vender uma parte do clube, 30%, fazer uma SAF parcial em que ele continue controlando o clube e a SAF ser uma minoritária naquilo tudo, o Fluminense precisa procurar saber e se precaver desse abandono, de ficar sozinho nessa jogada aí no Maracanã. Vai continuar investindo no Maracanã? Vai trazer parceiros para administrar o Maracanã junto com eles? Qual vai ser o outro clube que vai trabalhar com o Fluminense nisso aí? Na licitação, no documento, diz que tem que ter 2 clubes. Porque o governo do estado e os clubes do Rio de Janeiro sabem que um clube sozinho não consegue pagar os custos do Maracanã. É inviável.
E quem vai ser? Botafogo tem estádio, Vasco vai ter o estádio dele ampliado, o Flamengo vai construir o seu no gasômetro, e o Fluminense vai ficar sozinho no Maracanã. Então é interessante o Mário Bittencourt ler essa entrevista, entender o objetivo do Landim, de cair fora, largar a mão do Maracanã, e o Fluminense focar, ó, é Maracanã, então vamos trazer investidores para administrar o estádio junto com a gente, para a gente não ficar com os custos sozinhos. Ou partir para um estádio novo, na Barra, onde for, comprar um terreno, pegar também os 30% do clube que for vender para uma SAF ou para um investidor, ou até alguma construtora, como é a W Torre lá no Palmeiras. Pô, fecha comigo aqui, vamos construir o nosso estádio. Aí o Maracanã fica para o governo do estado. É isso que me preocupa nesse rolo todo e nessa saída pela direita, essa saída aí pelas sombras do Flamengo, da administração do Maracanã. O Fluminense tem que começar a procurar e a pensar no estádio para si, ou de novos parceiros na administração do Maracanã. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha até o próximo vídeo e deixe seus comentários, que são muito importantes para todos nós. Tô indo nessa.